Hey guys, what's up? E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença entre usar begin e start para dizer começar e iniciar. E também vou ensinar algumas expressões em que você deve usar somente o start, beleza? Então vamos lá! E se você quiser aprender inglês passo a passo, em breve eu vou abrir novas inscrições para o curso do Manual do Inglês. Se você quiser saber mais, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo e aguarda que a gente vai passar mais informações lá pelo grupo, beleza? Agora vamos falar da diferença de start e begin para dizer começar. Bom, no geral, na maioria das situações, você pode usar tanto begin quanto start para dizer começar. Mas tem alguns detalhes que eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu poderia dizer, por exemplo, I started working here 2 years ago. I started working here 2 years ago. Eu comecei a trabalhar aqui há 2 anos. E eu poderia dizer também, I began working here 2 years ago. I began working here 2 years ago. Que é a mesma coisa, tá? Não faz a menor diferença. Eu posso falar, What time did the concert start? What time did the concert start? Que horas o show começou? E eu poderia usar o begin. What time did the concert begin? What time did the concert begin? When did you start learning English? When did you start learning English? Quando você começou a aprender inglês? Ou, when did you begin learning English? When did you begin learning English? Each chapter of this book starts with a question. Each chapter of this book starts with a question. Cada capítulo desse livro começa com uma pergunta. Eu poderia usar o begin. Each chapter of this book begins with a question. What time do you want to begin the lecture? What time do you want to begin the lecture? Que horas você quer começar a palestra? Eu poderia usar o start. What time do you want to start the lecture? What time do you want to start the lecture? Bom, eu sei o que você deve estar pensando. Ué, mas eu sempre tenho que colocar o ing depois do begin e do start? Porque se você prestou atenção, todos os verbos que eu coloquei depois do begin e do start, eu usei o ing. Mas, na verdade, você pode usar o infinitivo, você pode usar o to. Então, no caso do begin e do start, tanto faz. Você pode tanto usar o gerúndio, que é o ing, ou o infinitivo, que é o verbo com o to. Então, eu poderia falar, We began using this software last year. We began using this software last year. E eu poderia usar o infinitivo. We began to use this software last year. Se fosse o start também. We started using this software last year. Ou we started to use this software last year. Em todas essas frases eu estou dizendo a mesma coisa. Nós começamos a usar este software o ano passado. Então tem 4 jeitos que você pode falar a mesma frase. Você pode usar o start, você pode usar o begin e depois deles o próximo verbo pode ser com o to e pode ser com o ing. Só tem um detalhe que é o seguinte, se você estiver usando o start ou o begin num tempo contínuo, ou seja, ele já tem o ing, aí você usa o infinitivo depois, para não ficar 2 vezes o ing, em verbos seguidos. Se evita fazer isso porque fica esquisito. Então, se eu fosse falar, por exemplo, ela está começando a andar. Então, o verbo começar eu usei no tempo contínuo, começando. Então, aí é preferível você falar She is starting to walk. Ao invés de colocar She is starting walking. Ficaria estranho assim, tá? Então, se o start ou o begin tiver com ing, aí você usa o infinitivo depois. E essa mesma frase você poderia falar She is beginning to walk. Agora, tem uma situação que você deve usar somente o start, que não se usa o begin para isso. É que o start também é usado no sentido de você dar a partida no carro ou de você iniciar um computador. Talvez você já tenha visto que tem carros mais modernos aí que tem aquele botão Start. Você não precisa usar a chave, você só aperta um botão. Então, por que o botão é Start? Porque exatamente é isso, Start é você dar a partida no carro, ligar o carro. Então eu poderia falar para você assim, ó, I'm late because my car wouldn't start this morning. I'm late because my car wouldn't start this morning. Eu estou atrasado porque meu carro não queria dar a partida hoje de manhã.
Você pode falar também start the engine. Start the engine. Dá partida no motor. Liga o motor. Ó, nunca usa turn on para carros, tá? Você nunca vai usar ligar como turn on quando você estiver falando de um carro. Posso falar também the car won't start. The car won't start. O carro não quer pegar, o carro não quer ligar. Um detalhe aqui é que a gente sempre fala que o carro não quer pegar ou o carro não pega. Só que você não usa o verbo querer na verdade, tá? Você vai usar sempre o verbo will ou would no negativo, né? Porque o carro não quer pegar, não pega. Então é sempre my car wouldn't start ou my car won't start. Então não precisa, eles não falam o verbo querer como a gente fala. Usa só o futuro ou condicional e o verbo start. Você pode também escutar alguém falando sobre um computador. Então, eu estou com meu computador aqui, ele não funciona, né? Não liga. Então, você vai ouvir pessoas falando my computer isn't starting. My computer isn't starting. O meu computador não está ligando. Então, essa é uma situação muito comum de se usar o start, que é só o start. Você não pode usar begin porque não faz o menor sentido. Se você estiver falando de iniciar um negócio, uma empresa, também se usa start e não begin. Então eu poderia falar assim: they're gonna start a new business. They're gonna start a new business. Eles vão começar, iniciar um novo negócio. Então eles sempre usam start para isso, não begin. Uma outra coisa legal é quando você quer falar vamos começar, você poderia pensar let's begin, que está certo, ou let's start, também está certo. Só que tem uma expressão muito comum que é o que você mais vai ouvir nessa situação, que eles falam let's get started. Let's get started. Né? Vamos começar. Então, essa é a expressão mais usada para você dizer vamos começar. Let's get started. E tem uma outra expressão como start, que é start from scratch. Start from scratch significa começar do zero, começar tudo de novo. Então, de repente você fez alguma coisa, não deu certo, tem que começar tudo de novo, começar do zero. Então, você pode usar essa expressão. Então, eu posso falar assim: we'll have to start from scratch. We'll have to start from scratch. Nós vamos ter que começar tudo de novo. Vamos ter que começar do zero de novo. Beleza? Entenderam como usar o begin e o start? Bom, se você gostou, deixa o seu like aí pra gente, isso é muito importante pro canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aí, é só clicar no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. E a gente se vê na próxima. See you next time!